Oferecimento Deva Iveco, sempre ao seu lado. Olá, boa noite. 30 de abril de 2014, o último dia para entregar a sua declaração do imposto de renda. Já começo te lembrando para depois você não ter a surpresa do leão bater na sua porta. E o leão tem cada vez dentes maiores e garras mais afiadas. Se você não quer ter problema com esta fera, é melhor então até a meia-noite de hoje fazer a entrega da sua declaração do imposto de renda. Muito obrigado pela sua companhia, muito obrigado por trocar com a gente essa boa energia na busca da informação aqui no Redação BH News, até às 7h30 da noite pelo canal 9 da NET, 29 do HF e também pela internet bhnews.tv.br. Eu começo o programa de hoje me remetendo ao programa da Angélica, que acabou agora. A Angélica, emocionada, quase não consegue terminar o programa. E eu, repórter novo, há 27 anos, ou 23 anos, aliás, cobria o caso Miriam Brandão. E na época eu fiquei extremamente chocado com a brutalidade e a brutalidade que permanece até hoje na fala da Miriam, na fala da Juscelia, com a saudade da Miriam e a impunidade, porque aqueles que cometeram aquele crime bárbaro estão hoje na rua, soltos. E sabe-se lá fazendo o quê? A gente espera que pelo menos fazendo alguma coisa melhor do que aquela barbaridade que praticaram e que escandalizou, que chocou o Brasil inteirinho, o mundo inteirinho. Teve repercussão internacional aquele bárbaro crime contra a menina, a garota Miriam Brandão. Bom, Belo Horizonte passa, como a maioria das cidades brasileiras, por problemas de mobilidade urbana. Mais carros, melhorou a economia, todo mundo comprou o seu carro, o transporte coletivo ainda não tem uma solução definitiva, ônibus lotados, demora para cumprir o seu trajeto. A demora pela expansão do metrô aqui na capital, sai ou não sai? Onde está o dinheiro? O gato comeu e ninguém viu. A presidente Dilma liberou, mas não chegou aqui até agora e nada acontece nesse sentido. Enfim, é uma série de questões que por vezes não são muito bem compreendidas pelo cidadão que vê a sua vida prejudicada e com menos qualidade, porque perde muito tempo para se deslocar de um lugar para o outro. Enquanto a gente está falando, a imagem está mostrando aí ônibus lotado, trânsito cheio, engarrafado, a dificuldade de se locomover pela cidade, mas quem vai falar conosco hoje sobre essas questões é o superintendente de Planejamento e Pesquisa da Diretoria de Planejamento da BH Trans, Rogério Carvalho. Boa noite, Rogério. É um prazer enorme poder recebê-lo aqui. É um prazer estar aqui, poder esclarecer alguma coisa, alguma dúvida, tá? E lembrar a população que estamos trabalhando no sentido de melhorar essa situação que você está descrevendo aí. É, que é uma situação que incomoda muita gente, mas é preciso que se faça alguma coisa. A gente tem que começar uma hora a pensar de uma forma diferente. As soluções de mobilidade urbana em Belo Horizonte, via de regra, dependem de obras de infraestrutura. Pelo menos é assim que se pensa e é assim que está no ideário das pessoas na rua. Sim. Em curto e médio prazo, o que pode ser feito para a gente já sentir o efeito de um trânsito melhor, de uma vida um pouco mais tranquila nas ruas? Olha, eu acho que a coisa mais importante hoje, não em Belo Horizonte, mas no Brasil, nas grandes cidades brasileiras, e o mundo inteiro está experimentando isso, né? Passa por obras também, tá? Mas a gente tem a tendência a imaginar que uma obra vai resolver o problema. Muitas vezes ela só muda o problema de lugar, né? E com o crescimento da frota e com as pessoas, com o crescimento da renda, as pessoas se deslocam mais, elas saem para fazer mais compra ou para divertir e tal, né? Aumenta muito o número de viagens. Então, muitas vezes uma obra que funciona durante 2 anos, dali a 3 anos já não está boa. Você usou como exemplo na nossa conversa anterior o fato dessa interseção da Raja com o Barão e com o Mário Werneck. Você disse assim, se fizesse aqui, por exemplo, 2 grandes trincheiras, nós teríamos resolvido o problema aqui. Mas ele acontece lá na frente. Como é que a gente faz para entender esse efeito cascata dos problemas no trânsito? Sim, porque o sistema viário é contínuo. Então, você tem que fazer um trabalho e acaba não resolvendo. Um trabalho grande, quer dizer, você pegar um corredor inteiro e trabalhar, né, o que não é barato. Né? Ou você, não adianta trabalhar pontualmente. Um exemplo do trabalhar pontualmente, vamos voltar nesse exemplo da trincheira. Há 2 anos ou 3 anos atrás foi feita essa obra aqui, ficou uma maravilha. Não sei se você lembra. Era tudo congestionado, de repente você começou a circular rapidinho, né? Hoje voltou a ser um problema, né? Porque cresce a frota, você tem uma cidade consolidada, que você não pode destruir a cidade para criar o espaço para o automóvel, né? Então, eu acho que a gente tem que entrar, imaginar que a solução passa pela melhoria do transporte público.
Ou seja, você tem que ter um transporte público de qualidade, certo? Que aí te permite, pelo menos naqueles deslocamentos que você faz no dia a dia, casa-trabalho, casa-escola, usar o transporte público, que ele vai ser mais rápido do que usar o automóvel, tá? E nas outras coisas, eu vou ao médico, eu vou ao restaurante, eu vou ao cinema, eu vou visitar minha mãe, eu uso o automóvel, certo? Então, assim, eu acho que é uma questão da gente, vamos dizer, estar mais próximo da cultura europeia com relação a esse tipo de problema. Ou seja, o europeu, no deslocamento pendular, ele está sempre usando o transporte público, o resto usa o automóvel. Só para a gente entender um pouco melhor o uso do transporte público. Vou citar o meu exemplo, embora não goste de usá-lo sempre, mas eu moro no Sion e trabalho aqui na Raja. Trabalho também lá próximo à minha casa e o meu outro trabalho é aqui na Raja, na BH News. Eu não tenho como fazer um deslocamento rápido e integrado saindo do Sion para vir até a Raja. Essas discussões são levadas, a diretoria de planejamento pretende experiências maiores com a integração de ônibus, a facilidade de mobilidade pelo transporte? Sim, a integração já existe hoje, não é isso? Você tem uma integração temporal, em 1h30 você pode trocar de ônibus sem pagar uma tarifa integral, paga meia tarifa. Mas eu acho que aí entra outra coisa, você tem que ter um sistema mais ágil, ou seja, começar a trabalhar mais no sentido de priorizar a circulação de ônibus no tráfego, tá? Na circulação. Porque vamos pensar em duas situações. Você tem regiões da cidade que tem uma demanda alta o suficiente para viabilizar um transporte de alta ou média capacidade, tá? Seja metrô, seja BRT, seja VLT. Outras regiões, elas não têm uma demanda que permita você ter um sistema de mais alta capacidade. Mas não significa que você não pode priorizar a circulação do ônibus, que eu acho que um dos grandes problemas que nós temos é o ônibus fica congestionado. Você anda mais rápido de carro que de ônibus, porque além de enfrentar o congestionamento, ele tem que parar nos pontos. Então, uma viagem de ônibus hoje demora mais do que uma viagem de automóvel, certo? Então, assim, a prioridade da circulação é fundamental para a gente ter uma melhoria. E a integração, sem dúvida. E para a gente discutir um pouco mais essa mobilidade, essa agilidade para o transporte coletivo, para o ônibus particularmente, me veio à cabeça aqui, por exemplo, a rua Pouso Alegre, na Floresta, com um enorme fluxo de ônibus que congestiona comumente e que os carros também ali fazem a concorrência com o ônibus nesse local. Essas pistas exclusivas são pensadas também para esse segundo momento, também pensadas dessa forma, para pegar corredores que estão congestionados e transformá-los em pista exclusiva? A Prefeitura, através da BH Trans, nós vamos começar agora um projeto de 100 quilômetros de via exclusiva, tá? Ou preferencial. Às vezes não dá para ser exclusiva, mas você pode fazer preferencial. Isso agiliza muito a operação do ônibus, né? Não sei se vocês acompanharam, mas no Rio de Janeiro, quando eles implantaram o que eles chamam lá de BRS, né? O tempo de viagem entre Copacabana e o centro reduziu quase em 40%. Né? O importante é isso. E, por outro lado, quer dizer, às vezes se reclama muito, tem pouco ônibus. Não tem pouco ônibus. O ônibus tem suficiente para atender a demanda, só que o ônibus fica retido no trânsito. Eu costumo dizer que a gente não tinha nada e ganhou o BRT. Sob esse ponto de vista, eu acho que é uma conquista. A gente tem uma coisa que não tínhamos antes. Porém, as pessoas ainda não entenderam bem como funciona o BRT. Vai demorar para a população assimilar o funcionamento do MOVE em Belo Horizonte? Olha, na verdade você está mudando, é uma mudança grande, tá? E você está mudando hábitos de dezenas de anos aí. Quer dizer, num primeiro instante é um impacto grande para a pessoa absorver. Nós soltamos panfletos, discutimos em todas as regiões afetadas, teve reunião com a comunidade e tal, mas a pessoa, às vezes, uma coisa é você falar, outra coisa é ela vivenciar, tá? Eu acredito que boa parte dos usuários, pelo menos os que começaram na primeira etapa, já estão entendendo o sistema, como ele funciona. E eu acho que isso é um problema que breve vai ser superado. Inclusive porque em todas as estações tem pessoal com a camisa lá, posso ajudar, né? E às vezes eles não são acionados. A pessoa se perde e esquece que tem alguém ali que pode auxiliá-la, né? Com relação ao BRT, o BRT metropolitano começou a operar no último sábado, a Estação São Gabriel, que é hoje a principal estação de integração, passou por alguns problemas, da informação até você já abordou, mas problemas de limpeza, de circulação, esses problemas já estão sendo solucionados? Sim, agora nós não podemos esquecer que a estação ainda está em obras, ela não está completa, né? No caso da municipal, da metropolitana realmente eu não sei como é que ela está.
Sim. Mas as obras, elas continuam até que se estabeleça todo aquele complexo que ele será Sim. montado. Enquanto isso, alguma coisa vai ser feita para facilitar? Porque tem gente reclamando que anda muito, tem que dar volta. Sim, é o problema. Como está na obra, ainda a escada rolante não tá funcionando. Outro dia aconteceu um problema com o elevador. Né? Isso tudo tem que ser superado. E não é que vai abandonar, ou a limpeza também, quer dizer, tem que se trabalhar isso e melhorar constantemente, né? E resolver com a maior rapidez possível. Para finalizar a nossa conversa, a integração metropolitana. A gente sabe que é um problema político, que se os prefeitos não resolverem sentar numa mesa, muito pouca coisa pode ser feita. Mas os técnicos em trânsito dos municípios da região metropolitana de Belo Horizonte estão avançando numa conversa positiva? Olha, eu acho que sim. Tá? Eu acho que nós hoje, todos os técnicos, eu acho, ou a grande maioria, tem a consciência que não dá para se separar. Existe um sistema metropolitano e existe um sistema municipal, certo? Ou seja, nós temos 34 municípios, na verdade, alguns, isso é verdade, Contagem, Betim, Santa Luzia, Neves, Ibirité, quer dizer, isso é muito próximo a Belo Horizonte. Se confundem. Se confundem. Na maioria das vezes. Não dá para você falar, nós temos um sistema municipal de Contagem, um sistema municipal de Belo Horizonte ou um sistema intermunicipal, certo? Na verdade, isso faz um sistema só, que tem que ser integrado e ser mais racional, certo? Isso eu acho que os técnicos têm essa convicção. Eu acho que nós, apesar do avanço ainda estar lento, tá? Isso já começa a ter possibilidade da gente avançar mais. Eu acho que o próprio BRT metropolitano, ele acontecer junto com o municipal, já é um sintoma disso. Perfeito. Eu vou agradecer Rogério Carvalho, superintendente de Planejamento e Pesquisa da Diretoria de Planejamento da BH Trans. Essa é só uma primeira conversa que eu quero ter com a BH Trans. A gente quer mais visitas de vocês aqui para a gente poder conversar mais sobre mobilidade urbana, que é uma das questões fundamentais até para a boa vida, para a melhoria da qualidade de vida das pessoas. Qualidade de vida está extremamente associada a isso. Intrinsecamente ligada a isso. Rogério, muito obrigado, uma boa noite. Eu que agradeço a oportunidade e quando quiser estamos disponíveis. Você vai viajar? Esse final de semana? Agora, esse final de semana, vai viajar. Olha, se você está se preparando para viajar, preste atenção. As saídas de Belo Horizonte já começam a apresentar congestionamento, e congestionamento grande. A saída da 040, a saída da 381, a saída da 262, todas elas já começam a apresentar problemas de circulação por conta das pessoas que estão saindo, porque muita gente vai emendar sexta-feira para fazer mais um feriadão prolongado. Acabamos de sair de um, já estamos entrando no outro feriadão prolongado. Mas o João Paulo, nosso editor responsável pelo programa, disse assim, chama o VT e diz, olha, prudência e boa viagem. Então, bota o VT, prudência e boa viagem. A fiscalização nas rodovias mineiras foi reforçada para o feriado do Dia do Trabalhador desta quinta-feira. Desde a meia-noite desta quarta-feira, a Polícia Rodoviária Federal deu início à Operação Dia do Trabalho 2014, que irá durar até o próximo domingo. O objetivo da operação é prevenir e diminuir a gravidade de acidentes, proporcionar fluidez no trânsito e combater graves infrações, como excesso de velocidade, ultrapassagens proibidas e consumo de bebidas alcoólicas. Para isso, a fiscalização e policiamento foram intensificados por meio de rondas ostensivas nas rodovias. Além disso, os agentes adotaram posicionamentos estratégicos ao longo dos trechos mais movimentados e considerados críticos. Durante a operação, os policiais irão contar com a ajuda de 20 radares e 150 bafômetros. Bom, agora que você já sabe o que vai ser feito para fiscalizar as saídas de Belo Horizonte, as estradas federais e estaduais que cortam Minas Gerais, repito sempre, vá com calma. Lembre-se que você está transportando no seu carro vidas e até a sua vida, e por ela você deve zelar. E também lembre-se que no outro lado, outros veículos estão com famílias, com pessoas que querem também, como você, aproveitar bem o feriado. Então pense bem antes de pegar o volante, antes de ir para a estrada e ir com um pouco mais de tranquilidade. Eu vou chamar a nossa nova companheira de redação, Patrícia Contaldi. Vamos estrear com a Patrícia hoje, já deu um sorriso, o sorriso da estreia. Boa noite, Patrícia Contaldi. Bem-vinda ao Redação BH News. Boa noite, Paulo. Muito obrigada. Fui muito bem recebido e estou muito feliz aqui. Você estava falando aí de estrada, dando informação. Então vamos continuar prestando serviço para a população. O comércio de Belo Horizonte não vai funcionar nesse feriado, amanhã.
Os bancos e agências dos Correios também vão ficar fechados. Aí a conta que vence amanhã não tem problema nenhum, vai poder ser paga na sexta-feira sem multa. Os ônibus vão circular com quadro de horários de feriado e domingo e o metrô da capital vai funcionar de 5h15 da manhã até às 11 da noite. A coleta de lixo está suspensa amanhã, apenas amanhã, e na área de saúde, o funcionamento dos serviços de urgência e emergência será normal, Paulo. Bom, né? As pessoas já têm aí essa escala do que funciona e do que não funciona. Lembrando que é bom você se prevenir nesses dias que você passa em Belo Horizonte durante um feriado, você se prevenir e sempre consultar para saber o que está aberto ou não, para não ter nenhuma surpresa. Mais uma informação de BH e Minas com você, Patrícia. Ô Paulo, você sabia que a maioria dos prefeitos das cidades mineiras não tem curso superior? Não, é uma surpresa. Você me deu essa informação um pouquinho antes de eu entrar para apresentar o Redação. E eu fiquei surpreso com essa informação. Pois é, dos 853 municípios do estado, 464 chefes do executivo não possuem o curso superior completo ou estão ainda concluindo. Os dados foram divulgados hoje, Paulo, pelo IBGE. Olha, se eles não têm o curso superior completo, mas têm boa vontade política e têm valores a ser preservados como honestidade, transparência, seriedade, a gente até que não pode estabelecer o critério do diploma, mas se além de não ter diploma, muitos deles não obedecem esses outros critérios, aí a coisa fica complicada. Obrigado, Patrícia. Daqui a pouquinho você volta com o Brasil e o Mundo aqui no Redação BH News. E agora a gente dá um pulinho lá no nosso controle para fazer o primeiro intervalo e volta já já com o segundo bloco do Redação BH News aqui na BH News. Oferecimento Deva Iveco, sempre ao seu lado. Oferecimento Deva Iveco, sempre ao seu lado. Comprar imóvel quase sempre é tarefa complicada. O que você deve observar na hora de decidir-se por que casa, que apartamento, onde você vai morar? Tem um VT aí, João? Então põe o VT para a gente entender um pouco mais sobre... Não tem o VT. Então tá. Solta o VT, prende o VT, tranca o VT, bota o VT na gaveta, faz alguma coisa, mas tudo bem, vamos embora. Então, o que você tem que fazer na hora de comprar o seu apartamento, sua casa, decidir-se pelo imóvel? Para entendermos melhor o que fazer, nesta hora está conosco o presidente do Instituto de Avaliações e Pesquisas de Engenharia, Frederico Correia Lima. Frederico, grande prazer em recebê-lo aqui. Uma boa noite. Meu, boa noite. Você já conversava comigo numa situação que me deixou intrigado. Existe uma nova norma para as construções e essa norma prevê o desempenho dos materiais utilizados. Explica para mim como é que funciona isso. Exatamente isso. A partir do ano passado, do meio do ano passado, mais ou menos em julho, começou a valer a norma de desempenho. Essa norma, ela define características de desempenho para todos os materiais das edificações. Então, por exemplo, na questão acústica, a janela, a porta, ela tem que atender, se você tem um ruído externo, internamente você tem que ter um ruído menor. Então, todos os materiais, sendo ele piso, seja ele alvenaria, seja ele a questão acústica, a questão lumínica, todos eles têm que atender nos novos projetos e nas novas edificações essas características. O que antes não existia, você não tinha termos de comparação para saber se uma edificação era melhor que outra. Agora nós temos a obrigatoriedade de um desempenho. Isso é um avanço, na sua opinião? Muito grande, é uma mudança completa com relação à forma de construir. É provável que os construtores, aqueles construtores de fundo de quintal, construtores de menor porte, eles não consigam se adequar a essas novas necessidades, a essas novas demandas. Mas ela vem com o construtor, ele tem novas obrigações, mas também aquele que vai adquirir o imóvel novo, ele também tem obrigações para garantir aquele desempenho durante a vida útil de fazer a manutenção, que é uma cultura que a gente ainda não tem. E quando fizer a manutenção, usar os materiais, os mesmos materiais especificados pela norma. Os materiais adequados. Aí a gente já entra numa nova seara aí com relação aos imóveis, que é você não perder a garantia fazendo a manutenção, né? E as novas legislações com relação à inspeção predial que direcionam a necessidade da manutenção. Quais os principais cuidados que alguém que vai comprar o seu imóvel deve ter, do ponto de vista da engenharia, da construção?
Sim, a gente tem o que a gente chama de vistoria de recebimento de obra. Então, o comprador ele pode contratar um engenheiro de preferência, um perito de engenharia, para fazer essa análise. Então, ele vai verificar desde a área construída do imóvel, se está de acordo com o memorial descritivo, com a documentação do imóvel, até os acabamentos. Por exemplo, na questão elétrica, a gente verifica que há necessidade de um dispositivo que se chama DR, dispositivo residual, que ele está na caixinha junto com os outros componentes do quadro de distribuição de circuitos. Aquele quadro que chega a energia da rua e é distribuído para o apartamento. Para dentro do apartamento. Sim. Então lá a gente tem alguns equipamentos que são obrigatórios por norma, e são para a segurança das pessoas. E muito desses imóveis a gente vê que não tem essa característica mínima. Né? Não atende às normas vigentes. Mesmo os novos? Mesmo os novos. E não só de padrão baixo, de padrão alto também. Então, com a concorrência muito grande, as construtoras elas buscam economia, né? E em alguns pontos deixam a desejar. E quem vai dizer isso é só alguém que conhece o objeto, o engenheiro. Agora, quando o imóvel é novo, me parece que essa perícia é feita com uma facilidade maior. No caso do imóvel usado, como é que eu consigo entender onde a situação da instalação elétrica, da hidráulica, eles estão embaixo da parede, sob piso, em cima do teto? Como é que eu consigo entender isso? O imóvel usado, né, o antigo, ele tem que ser visto com muito mais cuidado. Né? Então, você pode estar comprando um imóvel que está muito mais barato do que o novo, mas daí a 1 ano, 2 anos, você tem que fazer uma reforma completa naquele imóvel. Então, você tem que analisar as características dele. Como é que está a vida útil dessa instalação elétrica? Como é que estão esses condutores? Como é que estão os fios? Né? Como é que estão os apagadores? Como é que estão os circuitos? Isso mais uma vez com a presença de um técnico. Sim, um perito de engenharia. A pessoa que está comprando o apartamento dificilmente conseguirá perceber isso. Ele não vai conseguir. Ele pode conseguir verificar algumas características, como por exemplo a questão de infiltração. Então, se você, num apartamento antigo, tem uma fachada que ela não está mais exercendo a função dela de impermeabilização, então, ao colocar a mão numa parede, você pode sentir a umidade. Então, é uma característica que a pessoa mesmo consegue verificar se existe ou não. Mas a maioria delas é provável que ele não consiga verificar. No caso das construtoras, quando eu vou comprar um imóvel de uma grande construtora, das construtoras maiores, eu estou dizendo, fica um pouco mais fácil saber da idoneidade, das práticas dessas construtoras, porque hoje os sites estão aí oferecendo uma série de informações, inclusive negativas, com bastante intensidade, sobre compras de imóveis com construtoras que não cumpriram aquilo que estava estabelecido na hora da construção. Mas as obras menores, aquelas que tem lá um engenheiro com a plaquinha do RT, que a construtora é menor, como é que se faz para saber da integridade ou do desempenho profissional desse responsável técnico? Uma das formas é ir até o CREA, o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, que lá você pode obter informações se já houve algum problema relacionado àquele profissional, né? Se ele já foi autuado do ponto de vista ético pelo Conselho. Isso é possível saber. Uma outra preocupação de quem compra imóvel atualmente são as tais paredes e estruturas autoportantes, que para muita gente significa aramaico. Ninguém consegue entender o que é autoportante. Eu tenho que ter algum cuidado na compra de um imóvel com estrutura autoportante? Sim, é um outro direcionamento que esse profissional de engenharia tem que dar ao comprador. A parede autoportante ou alvenaria estrutural, ela faz a função de estrutura. Então, aquela alvenaria, ela ajuda a suportar, além do peso próprio dela, o que está acima dela. Então, ela faz parte da estrutura. Sendo assim, ela não pode ser removida em hipótese alguma, exceto quando há um projeto de engenharia, uma verificação da possibilidade de utilizar de remover aquela parede. Mas, para remover, tem que ser feito algum tipo de intervenção adicional, estrutural, provavelmente. Não dá para contratar um pedreiro simplesmente e sair quebrando uma estrutura autoportante. Não, tanto autoportante como a estrutura convencional de concreto armado, que foi o que aconteceu na reforma daquele prédio do Rio de Janeiro, próximo à Candelária, que veio a desabar em decorrência da intervenção em uma estrutura. Quer dizer, o pedreiro estava quebrando algo que era além da alvenaria, estava quebrando também a estrutura. Então, outra coisa que está acontecendo hoje é a nova norma de reforma das edificações, que direciona até para os síndicos tenham um cuidado específico antes que alguém vá fazer uma intervenção, principalmente de um porte maior.
Vou agradecer o presidente do Instituto de Avaliações e Perícias de Engenharia, Frederico Correia Lima, por ter dedicado um pouco do seu tempo. Eu sei que é uma vida atribulada, corrida, mas dedica um pouco do tempo para conversar conosco sobre questões fundamentais como essa, para aconselhar alguém na hora da compra do imóvel, que às vezes é a grande decisão da vida e pode virar o grande pesadelo. Pode ser um pesadelo. Muito obrigado, uma boa noite. Olha, nós temos um VT aí da delegacia virtual, João? Está prontinho para a gente rolar? Mostra para a gente o que é a delegacia virtual. Você agora vai ter uma agilidade muito maior para usar as delegacias de polícia. Então vamos entender como é que funciona a delegacia virtual. A delegacia virtual começa a funcionar às 18 horas desta quarta-feira, dia 30 de abril. O cidadão poderá fazer pela internet o registro de acidentes de trânsito sem vítimas. Até o final deste ano, outros 5 tipos de registros também estarão disponíveis: perda e extravio de documentos, perda e extravio de objetos pessoais, registro de pessoas desaparecidas, registro de localização de pessoas que estavam desaparecidas e crimes de dano simples. O projeto vai diminuir o número de registros presenciais feitos nas delegacias e nos postos de atendimento da Polícia Militar. Reduzirá também o tempo de espera para registro das demais ocorrências. O investimento do governo de Minas foi de aproximadamente 2 milhões. No ano de 2012, foram mais de 180 mil ocorrências registradas pessoalmente nas nossas delegacias ou via Polícia Militar. Aqui em Belo Horizonte, foram mais de 60 mil. Imaginem vocês se daqui a um ano todo esse pessoal nós tivermos tirado das delegacias, facilitando a vida do cidadão, possibilitando que ele receba de forma cômoda, segura, em seu próprio e-mail, a resposta necessária. Um avanço na relação com o cidadão. A prestação do serviço de segurança pública prestada com mais agilidade, de forma mais rápida, mais moderna e mais inteligente. E a gente espera que essa inteligência sempre seja usada em favor do cidadão, que é contribuinte e que paga quase ou mais do que 30% do que ganha em impostos para tentar ter uma vida um pouco melhor. Carlos Barroso, o nosso diretor de jornalismo, o nosso colunista de política, já está ao meu lado e a gente começa conversando sobre essa quarta-feira com cara de sexta, mas que parece que diminui um pouco o pesadelo da senhora Dilma Rousseff, a nossa presidente da República. Olha, a situação da presidente Dilma é difícil, é lugar comum falar isso, né? Mas ela reage. Hoje ela cravou em uma entrevista na Bahia, ela estava lá na Bahia, ela disse que ela será candidata com ou sem o apoio da base aliada. O fogo amigo está forte contra ela, foi o PR, até dentro do PT o fogo amigo contra a presidente está cerrado. Mas ela disse que acredita, ela disse isso num encontro com jornalistas esportivos, num evento sobre a Copa do Mundo, ela disse que acredita na lealdade do ex-presidente Lula, que o Lula não vai querer tomar o lugar dela. Eu conversei com uma fonte do PT, que tem acesso a todo o partido, para saber como é que está a situação dela dentro do partido. Ele disse que parte expressiva do PT apoia a candidatura de Lula, mas que o partido tem uma estratégia, a estratégia dos 20 anos, ou mais de 20 anos. O Sérgio Mota, você se lembra, que foi o ministro de Fernando Henrique Cardoso, dizia que os tucanos queriam 20 anos de poder, e o PT também quer isso. Já vai aí agora para quantos anos? 16 anos. Para 16 anos. Se dobrar o mandato da presidente Dilma, 16 anos, né? E em 2018, a estratégia era Dilma agora, em 2018, vem Aécio Neves quente e Eduardo Campos quente e entraria o Lula lá em cena. Amanhã tem o feriado do 1º de maio. Feriado do 1º de maio sempre tem discurso inflamado, discurso político, e esse ano com a eleição você acha que vai ter tom duro de campanha no discurso do 1º de maio? É uma estratégia de recuperação da presidente Dilma. Ela vai fazer um discurso político no 1º de maio, com ataque à oposição, recomendado pelo marqueteiro dela, né, João Santana, vai dar o tom de sua campanha no ataque à oposição, porque ela está um pouco inerte, ela só está sendo criticada. Então ela irá. E na sexta-feira também ela enfrenta a reunião do Conselho Político do PT. Pode ter problema para ela, como ela pode se sair bem, né? Perfeito. Disputa ferrenha pela primeira suplência de Antônio Anastasia ao Senado. A chapa tucana se movimenta para tentar definir essa composição para a candidatura do Senado. Como é que está esse caldeirão? Olha, ferrenha e cerrada. Por quê? Porque a Anastasia, se o Aécio ganhar, vai ser ministro. O primeiro suplente do Anastasia vai ser senador. Se a Anastasia sair para a Prefeitura de Belo Horizonte em 2016 e ganhar, o primeiro suplente será senador. E tem 2 nomes do PSB.
que é o partido do prefeito Márcio Lacerda, numa disputa cerrada. Marcos Pestana, que é o presidente estadual do PSDB, disse no Cena Política, foi gravado segunda-feira, que Alexandre Silveira, o ex-secretário da Saúde e de Gestão Metropolitana, deverá ser o primeiro suplente. Mas o Alexandre Calil, presidente do Galo, está disputando. Hoje mesmo, ele estava fazendo gestão para congelar a CPI do Mineirão, que ele que havia proposto e lutado por ela, né? Daqui a pouquinho nós vamos falar isso com o Bruno que Garcês, é o nosso colunista de esporte. Bruno Garcês vai abordar esse tema. Então está acontecendo essa disputa e, independentemente da afirmação de Marcos Pestana, eu acho que essa disputa ainda continua por essa maravilhosa, segundo eles, entre aspas, primeira suplência de Anastasia. Né? Perfeito. Carlos Barroso volta amanhã. Amanhã a gente fala um pouco mais sobre política e a gente vai para o intervalo. Depois do intervalo a gente volta com mais um bloco do Redação BH News. Oferecimento Deva Iveco, sempre ao seu lado. Oferecimento Deva Iveco, sempre ao seu lado. Gente, o ano passando rapidamente, o Dia das Mães já está chegando e essa data é quase sempre a certeza de aquecimento nas vendas do comércio lojista. Para falar um pouco sobre isso, Iraci Pimenta, que é economista da CDL Belo Horizonte, vai conversar conosco a partir de agora. Iraci, boa noite. Boa noite. Muito prazer em recebê-la aqui. Prazer é meu. Como é que está a expectativa do comércio lojista para esse Dia das Mães, uma vez que nós estamos aí com a inflação batendo na porta e nos lembrando que ela existe? Qual que é a expectativa? Vai ter aquecimento das vendas? Bem, na realidade, a CDL projeta aí um crescimento entre 1,99% e 3,9%, que era aproximadamente o crescimento esperado ano passado, que acabou fechando em 1,97%. Em função dessa manutenção do cenário de aumento da inflação e aumento da taxa de juros que se iniciou ano passado. Para os consumidores, de acordo com a pesquisa realizada pela CDL, o Dia das Mães vai ser uma data mais de lembrancinhas mesmo, visto que o ticket médio, né, o valor médio a ser gasto por esses consumidores será de, em média, entre R$30 e R$50, que é bem mais baixo do que o ano passado, que era entre R$100 e R$150. Então, o ano passado estimava-se um aumento de venda de até 3%, uma expectativa de até 3% de aumento de vendas, o que não se concretizou. Acabou fechando em 1,97%. Para esse ano, então, você acha que replica-se o mesmo movimento? E você acha, por exemplo, que esse cuidado, essa retração na compra vai muito por conta desse ideário das pessoas de que está mais difícil gastar, de que não se sabe o que vai acontecer depois da Copa, essas coisas que as pessoas discutem na mesa de bar? Você acha que tem muito disso na cabeça das pessoas? Sim, tudo isso afeta. Primeiramente, a questão da inflação, que o consumidor já sente direto o efeito no bolso. Então, ele já assimila que não pode fazer uma compra igual ele realizou nos anos anteriores, por esse cenário econômico mais apertado. A questão da Copa, das eleições, gera uma certa tensão política e isso acaba também interferindo na expectativa do consumidor de uma maneira um tanto quanto comedida. Então, esses fatores acabam contribuindo, sim, para uma menor expectativa aí de venda. A CDL prepara o lojista para um momento em que ele pode ter uma dificuldade muito grande, uma vez que ele planejou as compras no final do ano passado, né? Para o Dia das Mães, a compra é planejada no final do ano passado. A CDL faz alguma coisa para prevenir o lojista, ajudá-lo a repensar essas questões de estoque, compra, circulação de mercadoria? A CDL tem alguma ação nesse sentido? Bem, nós tentamos, por meio das pesquisas, até o próprio termômetro de vendas da CDL, que é um indicador de vendas mensal da instituição, instruir o lojista, né, direcionar como o cenário econômico está a favor dele ou não. Tem essas ações, tem também a questão das consultas que os lojistas podem adquirir ao banco de dados do SPC Brasil. E essa consulta funciona muito no caso da inadimplência, né? Porque me parece que São Paulo, tem uma pesquisa agora que São Paulo aumenta a inadimplência nos pagamentos nas compras feitas a prazo no comércio de São Paulo, no comércio lojista de São Paulo. Você vê essa mesma tendência aqui? Os lojistas estão preparados para isso?
Sim, nesses primeiros 3 meses do ano já é um comportamento sazonal da inadimplência de apresentar um aumento em função desse aumento das despesas, com impostos, né, IPVA, IPTU, materiais escolares, as matrículas. Então, nesse primeiro trimestre já foi detectado esse aumento da inadimplência. Ao longo do ano também é esperado este aumento também em função desse cenário do aumento dos preços da taxa de juros. Então é importante que o lojista ele consulte, antes de fazer, né, de concretizar a compra, que ele consulte o histórico desses consumidores. Muita atenção, então, na hora de vender, né? Além do consumidor ter atenção no pesquisa de preço, na atenção na compra, no produto, o lojista também tem que ter muita atenção na hora da venda. Sim, essa atenção por parte do lojista e também essa atenção que você citou do consumidor, em realizar o planejamento financeiro, que ainda não é um hábito da maioria dos brasileiros de realizar esse planejamento, colocar mesmo tudo na ponta do papel, na ponta do lápis, perdão, aquilo que ele pode gastar de acordo com o que ele ganha e fazer também a pesquisa de preços para ver se aquilo que ele quer comprar realmente cabe no orçamento. Eu, particularmente, estou achando que a minha carteira está diminuindo de tamanho já tem um tempo. Toda hora que eu olho para ela, parece que ela está encolhendo. Eu estou muito preocupado com essa realidade. Esse é um efeito que a inflação gera em todas as carteiras, né, de todas as pessoas. Então não é uma exclusividade da minha, não. Eu já estava começando a ter uma briga com ela, não é uma exclusividade dela, não. Você falou do termômetro de vendas, eu queria ver se depois a CDL começava a passar para a gente toda semana isso. Pode ser, a gente pode ter acesso a isso? Porque eu acho tão importante a gente poder aqui no Redação, toda semana, que vocês fazem a pesquisa semanal, né, do termômetro mensal. Todo mês a gente poder divulgar aqui, eu acho que é de extrema importância para o número de lojistas que nos assistem e que nos prestigiam aqui no Redação BH News. Ah, sim, claro. Tanto o termômetro de vendas quanto o termômetro de inadimplência, que é a pesquisa que retrata o aumento de registros e de cancelamentos de registros de inadimplentes, elas estão disponíveis no site da CDL-BH, que é o www.cdlbh.com.br. www.cdlbh.com.br. Anotou aí? Se não anotou, vou esperar um pouquinho. Vou me despedir da Iraci, agradecer que a Iraci tenha vindo aqui conversar conosco. Iraci Pimenta, que é economista da CDL-BH. Muito obrigado por ter atendido o nosso convite. Uma boa noite e um bom feriado. Eu que agradeço, uma boa noite. Ok. Vamos lá para a redação? Estamos prontinhos para chamar a Patrícia na redação. Patrícia está ali fazendo contas. Eu acho que quando eu falei aqui na inflação, no tamanho das nossas carteiras, o tamanho da carteira da Patrícia também deu uma balançada lá. Patrícia, em que pese o tamanho das nossas carteiras, o que está acontecendo no Brasil e no mundo, Patrícia? Já troquei a cadeira, viu, Paulo? Olha só, você começou a edição de hoje falando aí do imposto de renda, então nós vamos frisar mais um pouquinho para o nosso telespectador. Termina hoje, às 23 horas, 59 minutos e 59 segundos, o prazo para entrega da declaração do imposto de renda. Segundo o último levantamento feito pela Receita Federal, 80% das 27 milhões de declarações já foram entregues. Quem não respeitar esse prazo, paga multa de R$ 165,74 ou 20% sobre o imposto devido. O programa da declaração está disponível na página da Receita Federal na internet, Paulo. Então tem até as 23 horas, 59 minutos, 59 segundos para acertar a sua vida com aquela fera do leão. Mais Isso alguma mesmo. informação, dona Patrícia? Tem sim. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa, determinou hoje que o ex-deputado federal José Genuíno volte para o presídio da Papuda, no Distrito Federal. Genuíno cumpre prisão domiciliar temporária desde novembro do ano passado por apresentar problemas de saúde. Mas nessa semana, um novo laudo do Hospital Universitário de Brasília concluiu que o estado de Genuíno não é grave. O ex-parlamentar tem 24 horas para se apresentar, Paulo. Daqui a pouquinho você volta trazendo para a gente a informação do Tá na Mídia. Já tem mais Patrícia Contaldi. E agora a gente vai para um rápido intervalo e volta com o último bloco do Redação BH News. Oferecimento Deva Iveco, sempre ao seu lado. Bruno, agora esses 5 minutos de conversa. Oferecimento Deva Iveco, sempre ao seu lado. Olha, estamos de volta para o último bloco do Redação BH News e hoje à tarde mais uma surpresa espanhola em La Liga. Teremos uma final espanhola, como não acontecia desde 2000, né? Uma final espanhola entre Atlético de Madrid e Real Madrid. Real Madrid, o clássico de Madrid, né? Clássico de Madrid, transformado no clássico da Europa. Exatamente. Esse bom time do Atlético de Madrid, dirigido pelo argentino Simeone, surpreendeu, ganhou lá no Stamford Bridge por 3-1. Vamos conferir os gols aí, já temos já no ponto, para mostrar, para o pessoal ilustrar ali. Vamos mostrar os gols então da Champions? Começou com a vitória, com o gol do Fernando Torres, uma jogada do William. E caiu no gol do Fernando Torres, que foi jogador do Atlético de Madrid e não quis comemorar. Aí, já ainda no primeiro tempo,
o gol, Veio o empate do Atlético. Aí no segundo tempo, teve esse pênalti do Eto'o em cima do Diego Costa, ele mesmo cobrou, 2-1. E no final, o Arda Turan, o turco, pegou no rebote, finalizou, acabou com o Chelsea, acabou com o sonho do Mourinho de dar a revanche no Real Madrid. Esse time dele, e o Atlético de Madrid volta uma Champions League depois de 40 anos. O mais interessante é que se você pegar o Atlético de Madrid, foi um time que até 2 anos atrás não tinha sequer padrão de jogo. Isso. Ele era muito pouco reconhecido dentro do campeonato espanhol. E ele consegue dar uma volta dentro do panorama do campeonato espanhol, lidera o campeonato espanhol e faz essa grande surpresa, grata surpresa para os seus torcedores na Liga dos Campeões. Um bom futebol. E a partir de agora eu estou torcendo para o Atlético de Madrid, dane-se Cristiano Ronaldo, Ancelotti, todo mundo, eu sou Atlético, pronto. Você é colchoneiro agora. Colchoneiro, a partir de agora eu sou colchoneiro. Sim, vamos ver o que vai acontecer, uma partida única. Partida única e lá em Lisboa. Disputada em Lisboa, no Estádio da Luz. No final de maio. No final de maio, exatamente. Bom, Cruzeiro e Atlético. Cruzeiro hoje, Atlético amanhã. Isso. Os dois têm que fazer o dever. Tem que vencer, vencer, vencer. Isso. Se Final, não fizer Paulo. isso... é uma final para o Cruzeiro hoje. Eu acho que o Cruzeiro depende tanto dessa Libertadores para mostrar aos torcedores que eles também podem ganhar a Libertadores como o Atlético venceu em 2013. Então o torcedor cruzeiro está apreensivo. O jogo é difícil, vai ser lá no estádio General Pablo Rojas, La Hoya. E o time está... Seguramente o Dagoberto viajou com o grupo, era dúvida, mas já treinou lá no estádio. E seguramente eu acho que o Marcelo Oliveira vai colocar o Dagoberto como time titular. Laúde é a panela. É a panela. Então quer dizer que é um caldeirão mesmo? É um caldeirão. Mais de 30 Laúde mil pessoas gritando, mais de 30 mil pessoas com um time que sabe jogar lá, sabe defender e sabe contra-atacar. O Grêmio tem uma tarefa difícil hoje também. Hoje também com o São Lourenço, bom time do São Lourenço, o time do Edgar Balsa. Tem que fazer 2. Tem que fazer 2. E o Galo amanhã tem que fazer 2. O Atlético Galo tem que tem fazer outra 2. situação complicada também. O Tardelli não treinou ontem, treinou hoje, então não preocupa tanto a torcida. E o que se espera é uma atitude diferente desses dois jogadores, Tardelli e Ronaldinho Gaúcho, que o time jogue como nunca jogou em 2014. Em 2014, depois da conquista da Libertadores para frente, esqueceu o que era futebol. Mas isso amanhã, é no feriado, às 7h15, Atlético e Atlético Nacional no Independência. Atlético e Atlético Nacional no Independência, amanhã às 7h15. CPI do Mineirão e o presidente Alexandre Calil. Ele vai instaurar a CPI. Aí, de olho na candidatura do Senado, ele vai e retira, esfria a CPI. Que história é essa, Bruno? Na verdade, é jogo político, né? Como o Barroso já adiantou aqui na coluna dele. É jogo político do Calil. Ele já estava querendo, na Fazenda Nacional, os 54 milhões do Bernard. Então, ele já estava com esse impasse. E teve essa negociação agora. Ele que arrecadou assinaturas para criar a CPI do Mineirão, porque ele também não concorda em jogar no Mineirão, porque ele não concorda com o acordo que o Minas Arenas fez com os clubes, que a ideia era os clubes negociarem, tivesse uma gestão do estádio. A ideia inicial era entregar o estádio para Cruzeiro e Atlético. E o Calil foi o que mais bateu na tecla e depois agora é essa recuada. Ele recuou, na verdade, e vai esperar até 2015 para resolver isso. Ele propôs uma comissão especial para tratar desses assuntos com Cruzeiro, Atlético e governantes. É jogada de política. Na verdade, na vida e na política, para sobreviver, a gente faz uma série de coisas. E assim mesmo, não tem jeito de mudar, embora a gente não concorde com a atitude de quem apresenta uma questão e depois, por uma decisão meramente política, vai lá e retira essa questão. A gente fica um pouco decepcionado. Que é uma discussão que deveria ser tomada agora, porque é procedente essa discussão. Eu fico um pouco decepcionado com a atitude do Calil agora. Finalizando hoje, a gente quer fazer aqui uma grande homenagem ao América Futebol Clube, 102 anos de existência do América, um clube com torcedores extremamente dedicados ao América. Olha, eu conheço americanos de coração, aqueles que são que não adianta oferecer nada no mundo para deixar de ser americano, mesmo nos piores momentos do América. São poucos, mas são diferenciados, né, Poucos, Paulo? mas são diferenciados. Então, a esses torcedores, um pedaço desse VT que você vai ver aí, uma homenagem ao América Futebol Clube. Só lembrando que é um vídeo produzido aqui pelo Virtual. Pela Virtual, que é BH News, parceira da BH News aqui. News. Bem produzido, mostramos só um trechinho para vocês assistirem um pouco da história do América. Roda aí. Somos a minoria, porque injustiças à parte, as melhores coisas da vida são para poucos. Ter seu próprio estádio é para poucos. Fazer o gol mais rápido do Brasil é para poucos. Ser o primeiro decacampeão do mundo é para poucos. América, um time para poucos. Tá aí, esse é só um pedacinho desse vídeo produzido pela Virtual. A gente se compromete a amanhã arrumar um tempo. João, amanhã arruma um tempo amanhã para a gente rodar esse vídeo completo, para fazer uma homenagem à torcida do América.
Ok? Bruno, se você quiser voltar mesmo, a gente assistir esse vídeo do América junto. Nossa, não, amanhã é feriado, amanhã é feriado. Não fazer isso com você, não. Brunão, tchau, grande abraço. Tchau, tchau, gente. Prazer. Patrícia Contaldi, o que é que está na mídia, Patrícia Contaldi? Olha, Paulo, a Polícia Nacional da Espanha anunciou hoje, sabe aquele torcedor do Vila Real que atirou uma banana no Daniel Alves? Sim. Na verdade, ele é um funcionário do clube. Ele tem 26 anos, foi identificado pela própria diretoria, foi preso, interrogado, pagou fiança e agora o inquérito foi entregue ao tribunal da região e o juiz determinará se ele continuará com o processo ou se arquivará o caso. No mínimo, ele foi demitido, né, Paulo? Olha, se fosse aqui no Brasil, o diretor já estava escondendo o cara para não mostrar para ninguém. Ninguém veria esse caso, não seria nem lembrado, ia ser assim, esquecido. A diretoria toda ia botar no... É danado. Patrícia, de volta amanhã, né? Amanhã. Boa noite, até amanhã, dona Patrícia. E vamos agora aqui para o nosso estúdio do Redação para falarmos de uma dica para quem quer sair na night nessa véspera de feriado. É com você, Fernanda Gontijo. Boa noite. Hoje, boa noite, Paulo. Hoje é quarta-feira, mas com gosto de sexta-feira. Sim. E é por isso que o baile vai rolar solto no Mercado das Borboletas. A festa chega com novidades incríveis e atrações imperdíveis. E com muito funk carioca, com certeza, e muito hip hop, como sempre. Na pista 1 vai ter Janu, Zeu, Xerel, Ed, Lucas BHZ. E na pista 2, IMG Music, Léo Baixa, Juliano e André Mairink. A festa começa daqui a pouco, às 10 horas da noite. A entrada custa R$ 25,00 o feminino, R$ 40,00 o masculino. Mercado das Borboletas fica? O Mercado das Borboletas é o Mercado Novo, fica ali no centro. Mercado Novo, que fica ali na Olegário Maciel. Olegário Maciel. Ali que é o Mercado Novo de Belo Horizonte, fica na Olegário Maciel. O novo Mercado Novo. O novo Mercado Novo, que está sendo utilizado, inclusive, para um fim bem legal, que são esses bailes e essas festas. Vale muito a pena conferir. Para que a galera se divirta. Muito legal. E não é caro, não. Dá para tirar um trocadinho do bolso na véspera do feriado e curtir uma boa festa no baile do mercado. Fernandinha, uma boa noite. Obrigada. Até amanhã. Até. Para você também, muito obrigado pela sua companhia. Uma ótima noite, um ótimo resto de noite, uma noite que está começando. Amanhã é feriado, tem gente que vai aproveitar, já vai dar uma esticada, fazer um happy hour maior, porque amanhã não trabalha. Nós trabalhamos, amanhã nós estamos de volta aqui, 6h30, com mais um Redação BH News. Muito obrigado pela sua companhia, grande abraço e até amanhã. Oferecimento Deva Iveco, sempre ao seu lado.